E para falar sobre os desdobramentos desta investigação, convidamos aqui no Jornal da Manhã o advogado criminalista Rafael Valentini. Muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Muito bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. É importante a gente falar que Braga Neto deverá, então, aí seguir detido na Vila Militar e na Zona Oeste do Rio de Janeiro. É uma prisão preventiva, não tem prazo para acabar. Gostaria, então, que o senhor falasse para a gente agora os próximos passos dessa investigação. Bom, com relação à investigação em si, ela já está encerrada, pelo menos essa primeira etapa dessa investigação, ela já foi concluída há mais de 10 dias, está com o Procurador-Geral da República agora para o provável oferecimento de denúncia, que aí vai ser a formação da acusação oficial contra os indiciados, lembrando que são 37 indiciados ao todo dentro dessa investigação. Então, muito provavelmente, o que a gente deve ter nas próximas semanas, nos próximos meses, é o início da ação penal contra, se não os 37 indiciados, boa parte deles, e aí ter um processo criminal propriamente dito, que deve tramitar na Suprema Corte. Mas, como já bem destacado, a prisão preventiva não tem prazo determinado, ou seja, é um prazo indeterminado, daí porque, com relação à prisão do Braga Neto, o general Braga Neto, a tendência é que ele fique ainda por algumas semanas, ou talvez até meses, sem prejuízo de responder a todo o processo dentro da prisão. Rafael, nós estávamos discutindo aqui as razões da prisão preventiva do general Braga Neto, né? As acusações contra ele estão todas no inquérito de envolvimento na suposta trama golpista, mas a prisão ocorre porque ele teria tentado obter, por meio de telefonema e troca de mensagem com o pai do Mauro Cid, o general Lorena Cid, detalhes sobre a delação premiada do Mauro Cid e eventual envolvimento dele na delação. Isso aconteceu já há algum tempo, em agosto de 2023, as mensagens foram todas apagadas, tanto dos aparelhos telefônicos do general Braga Neto quanto do general Lorena Cid, mas aconteceu em agosto do ano passado e foi uma tentativa de obtenção de informação a respeito da delação. Isso, na avaliação do senhor, justifica a prisão preventiva do general Braga Neto agora? No meu modo de ver, não justifica. No meu modo de ver, a prisão, e com base naquilo que está escrito na decisão do ministro Alexandre de Moraes e também na manifestação da Procuradoria-Geral da República. Então, estou dizendo isso porque é com base nesses elementos, no texto da manifestação e, por consequência, da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que a gente se baseia para entender o raciocínio e o caminho mental percorrido para se atingir aquelas conclusões, ou seja, de que a prisão preventiva do Braga Neto era indispensável nesse momento. Com base naquilo que está escrito, me parece que a prisão preventiva foi inadequada e era desnecessária. Por alguns motivos. O primeiro deles, já destacado por você agora, estamos falando de alguns fatos que aconteceram há um bom tempo. Né? A prisão preventiva, ela não pode ser confundida com a prisão-pena. A prisão-pena é quando a pessoa já foi processada, foi condenada, apresentou todos os seus recursos e o processo foi encerrado. Daí, portanto, a pessoa vai cumprir uma pena definitiva. E a regra geral no Brasil é que a pessoa responda o processo em liberdade, salvo situações em que, naquele momento, aquele momento exato do processo, da investigação, o investigado ou o processado está tentando interferir ou interferiu na dinâmica do processo, na produção de prova ou apresenta indícios de fuga, por exemplo. Trazendo aqui para o nosso caso do Braga Neto. Então, estamos falando de conversas e reuniões e eventos, segundo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que aconteceram, algumas até em novembro de 22, algumas conversas que aconteceram em novembro, outubro de 23, e também a decisão se baseia também na tentativa de contato, ou no próprio contato do Braga Neto com o pai de Mauro Cid, o que, no meu modo de ver, se aproxima muito mais de um exercício de autodefesa do Braga Neto do que propriamente uma tentativa de embaraçar as investigações que estavam em curso, especialmente interferir na delação do Mauro Cid. O Braga Neto, evidentemente, é um dos protagonistas dessa investigação, esse é um fato notório. Então, ele entrar em contato com o pai de um dos investigados para obter informações, me parece que é algo que se aproxima muito mais de um exercício de autodefesa, uma conduta absolutamente neutra e tolerável dentro de uma investigação criminal, do que propriamente para tentar obstruir a investigação.
investigação. Porque se formos supor, ok, esse contato pode ser tido para interferir, ou houve um interesse de efetivamente interferir na delação de Mauricídio ou alguma outra parte da investigação, seria uma presunção. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela não avança no sentido de que esse foi um contato feito para obstruir do modo A ou do modo B, ou influenciar no depoimento da testemunha C. Isso não está propriamente dito. Então é feito um exercício, no meu modo de ver, mais de presunção do que seria essas tentativas de contato, do que propriamente um risco efetivo à investigação que estava em curso. Mano? Bom dia, Rafael. Eu queria saber a tua posição sobre os indícios até agora levantados a respeito do mérito do envolvimento de Braga Neto na trama golpista. Na sua opinião, os indícios já são robustos o suficiente para uma eventual condenação segundo o devido processo, ou o Ministério Público deve pedir algum tipo de aprofundamento do inquérito? Eu acho que nesse momento que nós estamos, que é a conclusão da investigação, que já foram ouvidas pessoas, testemunhas, os investigados, nós temos elementos suficientes para dar início a um processo criminal. E por que eu estou dizendo com relação a este momento? Para você dar início a um processo criminal, o nível de exigência probatória é inferior do que para uma condenação. Então, primeiro você reúne elementos numa investigação criminal para formular uma hipótese acusatória, ou seja, qual é o possível crime que aconteceu a partir dessa investigação. A gente tem elementos para dar início a um processo? Nós temos. O Ministério Público, com base nisso, formula a sua acusação e essa acusação terá que ser provada, aí sim, com um rigor muito maior de produção de prova, durante um processo criminal, que é quando a sentença é proferida pelo juiz ou pelo tribunal, em caso de foro de prerrogativa por função. Claro que existe muita discussão sobre se esses atos todos envolvem atos preparatórios ou já se tratam já de atos que, de algum modo, envolveram realmente os crimes pelos quais indiciados foram indiciados. Essa discussão é uma discussão que me parece razoável já dentro de um processo. Para fins de investigação, nós temos elementos ali de que houve, de fato, uma movimentação coordenada, com núcleos próprios, com divisão de tarefas, para se falar nesses crimes pelos quais os investigados foram indiciados. Mas daí a dizer que o conjunto que nós temos hoje já é suficiente para a condenação de cada um desses indiciados, independentemente da instrução que virá a partir de um processo, eu acho que é temerário ainda, seria um pouco leviano. O ideal mesmo é esperar mesmo a produção da prova durante todo o processo para chegar a essa conclusão. Durso. Bom dia, doutor Rafael. Prazer recebê-lo aqui na Jovem Pan. Doutor, nós sabemos que esse mandado de prisão contra Braga Neto é de lavra do ministro Alexandre de Moraes. Muitos dizem que ele não estaria apto a ser o relator dessa questão, não poderia ser o juiz principal, o ministro principal, porque, diante das investigações no relatório da Polícia Federal, apontou-se que era possível uma tentativa de homicídio contra esse ministro. Queria ouvir a sua opinião com relação à possível suspeição ou se realmente há, no seu modo de ver, a imparcialidade absoluta do ministro Alexandre de Moraes ao ser o principal que vai analisar, o ministro principal que vai analisar esse inquérito, que vai ser o relator e que hoje assina esse mandado de prisão. Olha, doutor, é um pouco chover no molhado, porque a questão da suspeição ou parcialidade no ministro Alexandre e a própria competência do Supremo Tribunal Federal para presidir essas investigações já foram rediscutidas tantas vezes e a Corte já confirmou tanto que o STF tem, sim, a competência processual, jurisdicional para processar esses fatos, como que o ministro Alexandre, mais recentemente, foi decidido que não foi afetado em sua imparcialidade. O que, no modo de ver, não concordo. Eu tenho extrema dificuldade de entender, de aceitar que um ministro, que qualquer pessoa, na verdade, estamos falando do ministro porque é a pessoa envolvida no caso concreto, mas eu tenho extrema dificuldade de imaginar
que uma pessoa que, quando se descobre que está inserida num plano potencialmente golpista e no qual, dentro desse plano, o seu assassinato seria uma das medidas, eu tenho extrema dificuldade de entender que essa pessoa não vai se sentir, de algum modo, atingida no seu pessoal. E as hipóteses de suspeição do Código de Processo Penal, entre elas está lá quando o ministro, de algum modo, tem alguma relação com a causa, alguma hipótese de inimigo capital da parte, por exemplo, e por todos o princípio maior previsto na Constituição Federal, que é a imparcialidade. Claro que não há na legislação penal, na Constituição, nenhuma hipótese de suspeição em razão de ameaça de morte contra o julgador. Não há nada nesse sentido, mas se formos aplicar aos princípios gerais e de imparcialidade do magistrado e esse fato concreto, ou seja, um plano de morte que prevê um assassinato que prevê a morte de um ministro, que é quem preside a investigação, eu acho que está presente, sim, uma hipótese de suspensão. Então, no meu modo de ver, o ideal, e até para demonstrar um pouco de lisura e preservação do devido processo legal, o ideal seria o ministro Alexandre de Moraes ter se declarado suspeito para presidir essa investigação. E o Jornal da Manhã ouviu o advogado criminalista Rafael Valentini. Muito obrigada pela sua participação e um ótimo dia. Muito obrigado, um ótimo dia.